Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores eventos do Espírito Santo, um dos maiores do Brasil, falando sobre música, sobre reunião de pessoas alegres e toda uma festividade que também faz gerar a economia. Estamos falando do Vital, edição 2025, que daqui a pouco já deve estar acontecendo, agitando os foliões e aqueles que inclusive querem se tornar também foliões. A gente pode falar da história afetiva do Vital com a nossa cidade, com as pessoas, mas também, claro, a importância da realização desse evento na nossa capital capixaba. Conosco para falar tudo isso e muito mais está a nossa convidada aqui presente, a Lília Moussalem, que é uma das organizadoras do Vital 2025, junto com a Júlia Moussalem e também o Pablo Pacheco. Mas a Lília que vai revelar tudo aqui para a gente no nosso espaço. Muito bom dia, Lília. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, poder falar do Vital para toda a cidade, para todo o estado e inclusive para o Brasil inteiro. Com certeza, a gente quer cada vez mais gente no Vital. E olha que os limites já estão quase aí, né, sendo batidos, né, Lilian? Porque a gente quer que justamente a festa tenha essa relevância retomada, ainda mais, como já tivemos essa retomada, mas o crescimento, amadurecimento é muito importante até para o calendário, né, de eventos do Espírito Santo. Mas Lília, vamos lá, edição 2025, inclusive tem uma marca muito especial que vai ser bem lembrada para o Vital, é isso? Isso, esse ano nós estamos comemorando os 40 anos do Axé, então essa edição vai ser toda especial, quem for vai ficar encantado, porque eu não posso falar muito sobre, mas assim, vou dar um spoiler. Vai se sentir no Carnaval de Salvador. Pode ter certeza disso. Então, assim, a gente tem toda uma preocupação também com toda uma ativação. A gente faz uma entrega de um carnaval bem diferenciado, né? Carnaval que é um carnaval fora de época, né? O Vital é nada mais que... Eu gosto de falar que tem muitas pessoas que não entendem o que significa o nome Vital. Mas Vital é Vitória Carnaval. Então, a junção desses dois nomes se tornou Vital. Até a explicação já para a gente lembrar desse nome aí, de tão tradicional, já está, acho que, entranhado mesmo nas pessoas, pelo menos da minha geração, com certeza. A gente quer que essas outras tantas gerações também se reconectem com essa história e criem também novas conexões. É isso, Lília, que você também enxerga. Isso. Eu costumo contar para todo mundo o que acontecia. A gente andava na rua e as pessoas olhavam para mim e falavam, faz um Vital para mim. As pessoas mais novas, né, elas não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, assim, as pessoas que frequentaram o primeiro Vital, né, o de Camburi, elas falam com tanta emoção que isso despertou nos filhos, nos mais jovens. E aí foi assim, falou, não, nós temos que voltar com o Vital, temos que dar isso de volta para a cidade, né? Era o nosso objetivo, voltar com o Vital, já que foi um evento tão famoso, né? Sim, sim. Nos anos 90, 2000... E eu falei, vamos voltar de novo. E tá aí. Ele hoje está no calendário oficial da cidade, né, no estado, e está conhecido no Brasil todo. Excelente. E por isso que essa conversa vai te aproximar ainda mais da realização da edição desse ano. O Vital, desde o que a gente chama de retomada mesmo, né, é realizado então no Sambão do Povo, né, em Vitória, essa grande área para receber com conforto as pessoas, né, com os blocos, com os camarotes que estão presentes. E então a gente pode falar dessa retomada, né, Lília? Desde que ela aconteceu, é recente, já podemos perceber que aquela memória foi ativada. Sim. E um grande evento se estabeleceu novamente, foi isso? Isso. Então, o que a gente fez? Como que a gente vai levar os mais novos para curtirem e levar o público mais velho, né? Todo mundo junto. Então a gente pensou, vamos fazer esse grande festival, que é o Vital. Fizemos um espaço para o público mais jovem, o universitário ali. A gente criou um espaço que é o Camarote do Muvuca, com atrações que justamente, né, tem a ver com eles. Criamos o pagode, né, que também está bem alto, e tem o camarote do pagode, que é o Pega no Cavaco, e tem o Na Vista, que já é o tradicional, que tem os axés mesmo. E é um público, né, e jovem, mais maduro. Um jovem mais adulto. E temos também, assim, vários camarotes empresariais, que são as turmas que se juntam, que querem um espaço reservado, mais ali nos seus cantinhos. Então é isso, a gente conseguiu atingir, né, fazer um festival para todas as idades, todos os públicos. E quanto às atrações, que peso que elas têm na atração desse público também? Então, em homenagem, a gente fez esses 40 anos, nós tivemos
uma line bem caprichada. Na sexta-feira nós temos no trio, que seria no trio e no bloco. É um bloco só, com 3 atrações no trio. Tá. Que aí é Durval, Lelis, Saulo Fernandes, pela primeira vez no Vital de volta, né? E para quem não sabe, o Saulo começou aqui com a gente, tá? Pois é, essa história aí lá já é... atrás, era o Bloco Muqueca, né? Ele tinha a banda Muqueca. Foi a primeira que surgiu no Vital e era com o Saulo. Ele tinha 18 aninhos. Enfim, essa recordação aí, quem foi do primeiro vai lembrar. E depois nós temos Timbalada. Então, vou só repetir. Sim, Saulo, Durval e Timbalada na sexta-feira no bloco. Correto. A pessoa adquire o abadá, ela tem o abadá e ela pode curtir essas 3 atrações. Que excelente. No sábado? No sábado. É muito, curioso. tá? Não, a gente tá deixando um gostinho aqui, né? No sábado nós temos o Bel Marques, né? Que é o rei do axé. O Bel Marques, temos o Tomate, que sem dúvida em cima do trio não tem ninguém que puxa melhor do que ele. Não. E temos o Xande, Harmonia, né? Que, aquele encanto, né? Sempre fazendo a rezinha no trio, aquelas brincadeiras. Isso tudo no sábado no trio. Aí no camarote, na sexta do Navista, nós temos Rafa e Pipo. São os filhos do Bel, pela primeira vez também. A banda Eva. Temos os Loucos e temos o Mateus. Excelente. No sábado nós temos no camarote na vista. O Peixe, Alexandre Peixe, André Lelis, Jamil e o Bascar. Que lindo. Tá muito bacana, assim, os camarotes, tanto quanto o trio, quanto os camarotes, eles estão recheados de artistas. E Pega no Cavaco, não, na sexta-feira é o Muvuca, que ele sai só apenas na sexta. Correto. Que vai ser É muito. É muita coisa, a gente vai deixar na tela, inclusive passando para você, tá? Conferir tudinho. A gente está explorando a memória aqui da Lilian, mas é para você conferir tudo aí no site que está passando também para você, claro, ter noção das atrações e como também adquirir as entradas aí para os camarotes ou também os abadás, não é isso, Lilian? Então, acho que só por aí a gente já pode ter uma noção de muita coisa, de intensidade, pelo menos, né? Sexta e sábado, então, não dá nem tempo de dormir muito. São muitas atrações. Das atrações de um dia para outro, inclusive. E essa é uma marca, né, de um evento como o Vital, não é isso, Lilian? Intensidade. Isso aí. Uma novidade que eu vou falar agora aqui até em primeira mão, o Camarote Fervo, que é o LGBT, né? Ele vai estar no Vital, ele não tinha sido anunciado ainda, começou a anunciar ontem, e vai ter o bloco da Aline Rosa, que vai ser o Vale, no sábado. Então, isso aí é uma novidade que eu estou dando aqui em primeira mão para vocês. Que excelente. O bloco da Aline no Carnaval de Salvador, um dos grandes, né, expoentes. Isso aí. Que bom. O pessoal quer reproduzir bastante a alegria, então, inclusive, aqui também, porque nós temos muito capixaba que vão para o Carnaval de Salvador, e a gente quer que essa alegria também aconteça aqui, com a nossa energia daqui, né, Lilian? Justamente. Que excelente, que bom. Como que você enxerga essa maturidade, inclusive, né? É uma retomada que, né, vinha ali, claro, sendo pedida, mas uma coisa é o evento acontecer e perceber que aquilo, sim, foi importante ser resgatado, até porque tem a questão do público estar presente lá. E agora, já com essa outra realização, como é que é o seu olhar para isso? Então, eu vou falar uma coisa, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Vital, porque eu acho que hoje, se não, é um dos maiores eventos, se não é o maior evento do estado, né? Que a gente atrai o turismo, então nem se fala. A quantidade de pessoas que a gente atrai, que vem especificamente para o Vital, é muito legal. E a gente faz com que elas estão tentando fazer que elas conheçam bem o nosso estado. Vamos tentar, através até uma novidade também, do nosso Instagram, divulgar os pontos turísticos que tem no estado. Que bom. Pra até dar, isso foi uma conversa que a gente teve com a secretaria, até mesmo já que nós temos esse evento que atrai tanto turismo, aí o turismo, né, vamos divulgar mais coisas. Nosso objetivo é esse, é estar sempre divulgando o nosso estado mais. Pois é, no próprio Instagram, a Lília estava me mostrando antes de começar aqui, os possivelmente capixabas, mas os interessados no Vital, espalhados ao redor do mundo, gente.
Europa, Estados Unidos, o pessoal marcando ali, né, os posts né, do Vital. Não é isso, Lília? Nós soltamos um mapa, né? A gente vai botar na tela também. Depois, nós soltamos um mapa falando que no primeiro dia de venda nós tínhamos 16 estados brasileiros. Aí pontilhamos no mapa do Brasil os estados. Aí veio algumas pessoas. Ei, eu sou de Miami, tô indo. Aí o outro, eu sou da Irlanda, Itália. Quem quiser conferir, só lá no Instagram, no Vem Vital, vocês vão olhar o mapinha lá e as pessoas comentando. Então isso é muito legal. A gente está trazendo até pessoas de fora do país, né? Claro, com certeza. Essa movimentação econômica, gente, é uma questão, até você pode me explicar melhor. Os fornecedores que são contratados para erguer os camarotes, para fazer toda a questão de adequação do espaço para o Vital, a questão dos hotéis serem, então, também preenchidos, né, os seus leitos com os turistas, ou até mesmo familiares de pessoas que estão daqui, mas preferem ficar em hotelaria. Então, isso também é importante. Os transportes, a alimentação, enfim, é uma gama de fatores. É isso mesmo? O Vital, ele gera, eu acho, uma economia... Só no final de semana, eu vou te falar que é mais de 50 milhões que gera para a cidade. É hotelaria, é táxi, Uber, é salão de beleza, é roupa. Eu acho que assim, o Vital ele envolve todos os setores. É uma gama que multiplica, porque assim, é mão de obra que a gente contrata, Exato. que faz. Então, assim, gera uma economia muito forte para a cidade, né? Para o estado. A gente até... Ano passado teve uma pesquisa na hotelaria, não sei se foi a empresa que cuida dos hotéis, agora me fugiu aqui, mas eles fizeram um levantamento, tipo, a ocupação em agosto era muito baixa, tipo 20 e poucos por cento. Foi para 80 e poucos por cento no mês de agosto. Então o Vital deu um up só ali, só um setor, hotelaria. Fora restaurantes, todos os outros, né? Exato. É também bom você lembrar disso, né? A questão da data da realização do evento, né? Primeiro, começou mais para setembro, né? O que acontece? A gente lá atrás era novembro, era muita chuva, todo mundo só lembra da chuva. E só falava, Vital chove, todo mundo sabia falar isso. Aí esse ano a gente voltamos em setembro, né? Falar, vamos botar setembro, é um mês que chove um pouco menos. Mas aí o que aconteceu? Realmente choveu e foi só no primeiro dia, mas já ficou na cabeça de todo mundo. Vital chove, calma que não é assim. Aí só choveu em 2022 na sexta, no sábado ameaçou, mas parou logo. 23 não tivemos chuva, 24 nem sonhou chuva, graças a Deus. Então a gente achou que agosto, a gente ia falar, agosto não choveu, foi perfeito ano passado, vamos continuar em agosto. Porque pra gente a gente procura ter um mês com menos chuva, né? Porque a chuva realmente atrapalha um pouco. Exato. Então tá aí a explicação até para você. Vamos continuar falando mais ainda do evento? Vamos. Depois do nosso intervalo, a gente continua aqui com a Lília Moussalem. Então fica aí, a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa de hoje com a nossa convidada, Lília Moussalem, ela que é organizadora do Vital 2025, trazendo para a gente toda essa ambientação já dos preparativos do evento, programação então já aí praticamente toda fechada, alguns anúncios em primeira mão, que a gente adora inclusive, aqui no nosso Em Destaque, quando a presença da convidada é um expoente, para que você também se sinta convidado a estar no Vital 2025, inclusive Lília junto com a Júlia Moussalem e o Pablo Pacheco, eles que estão aí liderando os times, para botar tudo isso de pé e também trazer essa animação para o nosso público capixaba, ou turista, ou que vem de fora do estado, que vem de outro país, tudo para aproveitar uma festa tão boa, realizada aqui em Vitória, no nosso Espírito Santo. E claro, resgatando também muito da memória desse evento, que já então marcou gerações e muitas gerações, como a gente lembrou aqui, ali na década de 90, início dos anos 2000 também. E importante estabelecer também essa relação da realização de um evento com a engrenagem da economia. E por isso essa relevância também, que até a Lília apontou, de colocar os pontos turísticos do Espírito Santo para serem divulgados através do Instagram, do evento, que também é uma porta de entrada para conhecer ainda mais, não só a programação, mas todo esse preparo que a gente tem para o Vital 2025. E aí, Lília, nessa volta eu queria até falar,
Acho que até a experiência do Axé fazer 40 anos vai rememorar ainda mais coisas do que o próprio Vital. Ou seja, é uma união de tantas lembranças que esse ano o evento, vocês têm esperança de ter quantas pessoas por lá? Então, a gente está trabalhando todo ano em torno de 40 mil a 45, é 20 mil por dia. 20 mil por dia. É, mais ou menos em torno de 20 mil. E a gente espera também, espera não, vamos receber os 20 mil por dia, os 40 mil pessoas. Excelente. O que como você falou, né? A gente sempre gosta de convidar. Eu acho que assim, importante a gente falar que está vindo um turismo de fora, até do exterior, mas a gente tem que chamar o capixaba também. É importante que o capixaba prestigie, vá ver, porque esse evento, diferente de outros, a gente recebe vários outros eventos aqui, né, grandes no estado. Tivemos a Tardezinha, teve o evento do Henrique Juliano, tem no interior. Mas o Vital, eu gosto de frisar, ele é nosso, ele é capixaba. Então, eu acho que o capixaba deveria valorizar muito esse evento. Eu sempre brinco, capixaba, quando o pessoal brinca comigo, não fui, não. Como que você não vai? O capixaba tem que ir, gente. Você tem que ir, vamos receber os turistas de fora também. Vamos ver que é uma festa, quem for não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. E tranquilo, inclusive, para ter esse momento de interação entre as pessoas. Tudo bem, a gente pode ir num grupo de amigos, mas acaba encontrando tantas outras pessoas, amigo de amigo, que vira amigo. Então, acho que esse espírito, inclusive, é muito importante de ser mantido mesmo, né? Ainda mais até pela como o evento é configurado, né, Lília? A proximidade do bloco com o camarote, a interação entre eles também, né? Importantíssima. Até um formato novo que foi trazido com essa retomada, é mesmo assim? Sim, sim. Porque hoje, a gente deu a oportunidade. A pessoa quer estar no camarote, mas quer ir no bloco, ela pode ter um abadá que ela pode ir nos dois. Então, a pessoa quiser circular o evento todo, ela compra um abadá, que é um combo, e ela circula, vai em todas as áreas. Sem restrição, o que é melhor ainda. Excelente. Tem um ponto também, acho que é legal ressaltar, que é sempre a fala assim, do evento democrático, né? Que acho que entra muito nessa linha. Até para o artista mesmo, né? Interagir com a plateia é diferenciado? Sim, ele sim. Cada artista a gente coloca... Né? Nessa interação mesmo de alegria, né? E fazer empolgação. O axé, ele é muito alegre. É um evento que é muito... Não existe você estar no axé e falar, não gostei, aquele artista não foi bom. Ai, foi triste. Não existe tristeza no axé. Então, assim, por o evento ser para cima, né, ser muito alegre, eu acho que todo mundo sai muito feliz de lá. Tanto que a gente trabalha, vai viver os 2 melhores dias do ano. Que é o nosso slogan, os 2 melhores dias do ano é no Vital, que vocês vão viver. Então, e que a gente está falando, né, do artista interagir, a gente tem, como eu já falei antes, até artista direcionado para cada tipo de público, né? Também, que né? tem a ver, né, que ele comunica com aquele público. Então, a gente dividiu bem o Vital nessa interação de artista com o público. Excelente. E a questão também, dentro do próprio axé, tem diferentes abordagens, né? Então, por exemplo, entre o tomate e timbalada tem, né, suas próprias características mesmo falando ali de uma linguagem musical comum, né? Sim, sim. A timbalada, né, tem mais aquela pegada mais swingueira, percussão, mas não tem ninguém que não se arrepia, não, que a timbalada começa com aqueles tambores, com as percussão dela, mas é maravilhoso. E o tomate, ele sobe em cima de um tri, cara, ele não deixa ninguém ficar parado. Todo ano, na hora que o tomate tá tocando, eu não vou pro trio, eu só fico embaixo. A vivência também é diferente, né? Tá embaixo do trio no Vital, você imagina como que não é arrepiante até, eu diria. Eu, pelo menos, né? Não vou nem comentar muito, porque realmente me entrego aqui a essa alegria toda. Até frisar uma coisa que às vezes as pessoas que mais velhas, né, acham que tô velho para isso. Cara, o bloco não tem idade. Na hora eu vou falar outra coisa, na hora que o Bel, principalmente o Bel, o Duval, passa nos camarotes, quem tá sem abadá fica igual um louco, querendo onde tem, eu quero seguir. Tem uma força ali de dentro. É muito legal. Então, assim, não tem idade, eu acho que dá para todo mundo curtir bem. Escolhe seu artista que você mais gosta e vá curtir ali. Mas é isso, dá para todo mundo. Tem uma questão até que queria que você ajudasse a gente até a entender, né? Que a gente está falando de um evento muito grande e de muita importância para o capixaba. Na retomada, né, antes disso, quando o Vital acontecia, né, vamos chamar daquela época, Camburi. 90, 2000, Camburi, então tinha o Vital,
Carnatal, Fortal, né? E tinha outro ainda, né? Eram 4, mas o Vital era sempre um dos primeiros. Mas o Fortal, Vital e Carnatal eram os 3 maiores. Carnatal, Fortal e Vital. As 3 grandes coroas do carnaval fora de época. E hoje, como a gente viu que esses eventos também se transformaram, obviamente, né? Nada ficou como antes, mas a repercussão do Vital ser retomado, esse nome tão forte, como é que foi fora do Espírito Santo? Você chegou a receber isso? Sim. Vou até te falar, ano passado, quando acabou o Vital, me ligaram do Carnaval de Salvador, ia ter o Fórum do Carnaval. O Vital repercutiu tão bem nacionalmente que eu fui lá para falar no Fórum do Carnaval de Salvador, como destaque de um carnaval fora de época, né? Que atrai o axé. Eu fui a única que fui convidada. Sério? Isso foi em setembro, falando no Fórum do Carnaval de Salvador. Que orgulho. E assim, o Fortal é maravilhoso, continua, o Fortal nunca parou, né? Diferente do Vital, né? Ele tem aí, eu acho que é mais de 30 anos, se eu não me engano. Não lembro certo. Mas é nessa o Carnatal, esses 2 maiores continuaram, né? Infelizmente, a gente deu aquela parada lá, mas retornamos com sucesso, ainda bem. E tem outros também. O Pré-Caju também tinha parado, voltou o Pré-Caju. O Folianópolis, ele veio depois do Vital, também nunca parou e continua lá no maior sucesso. E tem outras surgindo, né? RP Folia, o Ribeirão Preto, que é o RP Folia. Sim, tinha um Axé Brasil de BH também, né? O Axé Brasil tá até para retomar, tá? Tá começando um comentário aí. O Axé voltou legal, assim, depois da pandemia, eu acho que deu aquele saudosismo, as pessoas resolveram, assim... Se inspirar, a nostalgia ficou muito forte, eu acho, né? As lembranças, né? As lembranças. Então, eu acho que o Axé conseguiu retomar de um jeito bem forte, assim, no Brasil todo. Que bom. Então, prepare-se aí para o Vital 2025. Tem uma questão também, antes do programa ter começado aqui com a Lilian, a gente lembrou do início do próprio Vital em si, né? Nas ruas da Praia do Canto. E Lilian viveu isso muito mais do que eu, inclusive. Mas eu estava lá com o espectador, com certeza. Meus cabelos brancos não mentem. Mas, olhando assim, né, Lilian, sair das ruas de um evento, né, sem grandes preparos até, ou com mínimo de organização, sim, para isso, né, fecha o sambão, artistas nacionais, organizações de blocos aqui de representação também nas maiores festas do Brasil. Olha isso, essa construção, que orgulho traz. Traz muito orgulho, muito orgulho. A gente pensar que nós começamos ali pequenininho, ali foi na época que você falou, né, a lavagem do Triângulo, na Praia do Canto. Imagina hoje, impossível. Mas começou ali pequenininho, mas no primeiro ano foi igual a volta do Vital agora. Lá atrás, né, já foi aquela explosão. No mesmo ano, em 94, a gente já construiu o Vital em Camburi. Aí começou pequenininho, ali primeiro no início de Camburi, depois cresceu, foi lá pro final. Sim. E hoje as pessoas me cobram muito isso. Vou fazer Camburi, volta para Camburi. Infelizmente hoje não dá, apesar do que naquela época era uma explosão muito maior, mas é impossível fazer hoje fechado. Até para gente que faz para ter uma organização, sabe, ter uma entrega melhor. Nós está indo para o 4º ano, a gente nunca teve um registro de um BO, de briga. A gente não tem briga, as pessoas se divertem bastante. A única coisa que eu alerto todo mundo é que só cuidem do celular. Mas isso aí é um problema nacional, mundial, em qualquer lugar. Exato. Tem que cuidar. Mas fora isso, sem registro de briga, e é perfeito. É tranquilo para chegar, tranquilo para sair, você vai se divertir. Que bom. Então, é um expoente, né? E que tomara que a gente tenha cada vez mais adaptação do próprio espaço onde acontece, né? O Vital, que é o Sambão do Povo, que já recebe o próprio Carnaval em Vitória, né? Que as melhorias necessárias sempre estejam presentes para que o evento em si também já comece ricamente preparado, né? E não ficar pensando em outras coisinhas, mas deixar tudo preparado para esse ou para outros que queiram se espelhar e usar esse espaço também em Vitória, né? Que é muito importante. Sim, aquele espaço é lindo, é ótimo, né? Eles precisam, né, de estar sempre com apoio, deixar ele bonito, porque a gente vai lá quando está fazendo a montagem, aquele final de tarde ali é a coisa mais linda que tem. Belíssimo. Então, assim, eu tenho até vontade de mostrar ali aquele pedaço para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro, porque é muito lindo. Que bom.
Bem, o nosso tempo do programa se esgota, acho que a gente conseguiu te passar realmente um pouco dessa empolgação que eu mesmo tenho também, para poder estar no próprio Vital 2025, como você então já acompanhou ali no mês de agosto. Quais as datas mesmo, Lília? 22 e 23 de agosto. Ótimo, 22 e 23 de agosto. E então, com os endereços que você acompanhou, no YouTube nosso programa continua também para você sempre pegar ali a referência e poder estar presente com tantos medalhões do axé, que também quarentou. O axé quarentou, então eu também posso quarentar, mas comemorar Vamos quarentar todos. juntos. Lília, obrigado, viu, pela energia compartilhada aqui com a gente. Eu que agradeço, espero todos os capixabas no Vital. Excelente. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar desse evento que nos dá tanto orgulho. E tantos outros que também, por você, podem chegar aqui com o nosso Em Destaque. Sim, isso aí. Que bom. Obrigado e parabéns, tá? Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã, saindo muito mais informado e com certeza aí com aquela intenção de estar lá no Vital. Quem sabe a gente não se encontra. Um grande abraço e até o próximo programa. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.